Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe, te guarde, venha te levantar, capacitar, erguer, levantar os irmãos e dar vitória em nome de Jesus. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir um favor aos irmãos, se inscreva no canal, palavra inscreva-se aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Quando você deixa seu like, se inscreve no canal, o YouTube entende que você está gostando do vídeo e indica para outras pessoas que precisam de uma palavra, precisam ser mais do que abençoados, em nome de Jesus. Eu vou soltar o vídeo, não saia, que no final eu estarei levantando o clamor pela tua vida, pela tua casa, pelo teu lar, em nome de Jesus. Acompanhe conosco. Eu ainda me lembro da primeira vez que vi Lucia, Márcia e Sônia. Naquela época, eu era nova na igreja, mal sabia como funcionavam as coisas ali dentro, mas uma coisa era impossível de ignorar. Aquelas três mulheres eram temidas. Todo mundo falava que elas eram santas, que eram mulheres de oração, verdadeiras guerreiras espirituais. Lucia era a que mais me assustava. O olhar dela era frio. Parecia que enxergava os pecados das pessoas só de olhar nos olhos. Ela andava firme, sempre de salto, com roupas impecáveis, e falava com tanta autoridade que até o pastor ouvia quando ela aconselhava alguém. Márcia era mais quieta, mas parecia ainda mais perigosa. Ela nunca precisava levantar a voz para fazer alguém se sentir envergonhado. Bastava um comentário sutil, uma frase com duplo sentido e pronto. O coração da pessoa se enchia de culpa. Já Sônia falava com todo mundo. Era simpática, sorridente, mas eu percebia que sempre havia algo a mais por trás das palavras dela. Era como se ela estivesse sempre coletando informações, como se estivesse sempre atrás de um novo pecado para expor. Eu, Camila, era apenas uma jovem recém-chegada. Eu só queria servir a Deus. Mas logo no início, comecei a sentir que eu nunca seria boa o suficiente perto delas. Eu me esforçava para participar, para ajudar, para aprender, mas tudo o que eu fazia parecia errado aos olhos delas. Qualquer pequeno deslize meu era motivo para olhares de reprovação. Se eu me atrasasse para um culto, elas cochichavam entre si. Se eu errasse um versículo, elas riam discretamente. E quando alguém cometia um pecado grave, elas faziam questão de anunciar para a igreja como se estivessem protegendo o altar. O que mais me machucava era o medo que as outras mulheres sentiam delas. Muitas choravam sozinhas, outras pararam de ir aos cultos por vergonha. Eu via isso acontecer e me perguntava, será que era isso que Jesus queria? Uma igreja onde as pessoas se escondem com medo de serem julgadas? Mas ninguém tinha coragem de enfrentá-las, nem o pastor. Elas eram consideradas mulheres de oração. Jejuavam, pregavam, lideravam reuniões de consagração. Todo mundo achava que elas eram realmente santas. Eu, no fundo, queria acreditar nisso. Queria crer que aquelas mulheres estavam apenas me corrigindo para o meu bem. Mas com o tempo, algo começou a incomodar meu coração. Era como se uma sombra caminhasse ao lado delas. Não era algo visível. Era algo que eu sentia. Um peso, uma opressão, uma atmosfera estranha quando elas se aproximavam. Eu não entendia o que era aquilo. Pensava que talvez fosse só insegurança minha. Mas toda vez que eu via Lucia me olhando, eu sentia medo e não paz. E eu sempre acreditei que pessoas de Deus trazem paz, não medo. Márcia raramente me dirigia a palavra, mas quando falava, eram sempre perguntas capciosas. Ela me expunha em público como se quisesse me envergonhar. Eu tentava não demonstrar tristeza, mas às vezes chorava sozinha em casa. Sônia, por outro lado, parecia gostar de me abraçar e me aconselhar, mas logo depois eu ouvia que ela estava contando meus erros para outras pessoas. Ela espalhava o que eu confiava a ela, e isso me machucava profundamente. Mesmo assim, eu tentava me calar, tentava continuar buscando a Deus. Talvez fosse apenas o meu processo, talvez eu realmente fosse a errada, mas a sensação estranha que eu tinha perto delas só aumentava. Eu comecei a orar mais.
Comecei a pedir a Deus que me revelasse a verdade. Eu não queria julgar ninguém. Eu só queria entender por que meu coração apertava tanto quando estava perto delas. O que eu não sabia era que naquela oração simples, eu estava começando a abrir uma porta para algo muito maior. Algo que iria mudar tudo. Eu ainda não sabia. Mas Deus estava prestes a me mostrar um mundo que os olhos naturais não enxergam. E a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Com o passar do tempo, comecei a perceber que eu não era a única que se sentia assim. Outras mulheres da igreja também evitavam Lucia, Márcia e Sônia. Era como se o ar ficasse pesado quando elas se aproximavam. O culto podia estar fluindo, mas quando elas se levantavam para falar, o ambiente mudava. Muitas irmãs começaram a se afastar. Algumas pararam de frequentar a igreja. Outras continuavam indo, mas ficavam em silêncio, quase invisíveis, com medo de serem o próximo alvo das críticas. Eu via tudo isso acontecer e meu coração doía. A igreja, que deveria ser um lugar de cura, estava se tornando um tribunal. As pessoas não se sentiam acolhidas. Elas se sentiam acusadas, como se Deus estivesse sempre bravo com elas. Mas quando alguém tentava falar sobre isso, logo era calado. O pastor confiava cegamente nas três. Ele dizia que elas eram mulheres maduras, que Deus as usava para corrigir a igreja. Ninguém tinha coragem de contrariá-las. Eu mesma cheguei a pensar que talvez fosse eu a sensível demais. Talvez fosse eu que não aguentava a pressão de ser corrigida. Mas mesmo tentando aceitar, meu coração continuava pesado. Lucia parecia ter prazer em repreender os outros publicamente. Ela se levantava durante os cultos e apontava os erros de forma direta. Não tinha misericórdia, não tinha paciência. Era como se ela se sentisse superior a todos nós. Márcia agia de forma mais sutil. Ela não falava muito, mas eu a via cochichando com Sônia, observando tudo e todos. Ela estava sempre de olho nas jovens, principalmente naquelas que chamavam atenção na igreja. Sônia era a mais querida. Ela abraçava, ela sorria, ela dava conselhos doces, mas logo depois, as palavras que ela ouvia confidencialmente já estavam circulando entre os membros da igreja. O que era dito a ela em segredo virava fofoca em poucos dias. Eu comecei a perceber que não era apenas comigo. Sônia fazia isso com todos. Ela ouvia, ela abraçava, ela se fazia de amiga e depois destruía a reputação das pessoas pelas costas. O mais triste era ver como muitas irmãs começaram a acreditar que nunca seriam boas o suficiente para Deus. Algumas jovens chegaram a abandonar a fé. Outras se isolaram dentro da própria igreja, com medo de serem humilhadas publicamente. Eu também pensei em desistir. Eu me sentia cada vez menor, cada vez mais fraca. Mas algo dentro de mim me impedia de sair. Era como se Deus estivesse me dizendo: fique, você ainda não viu tudo. E por mais que a aparência fosse de santidade, algo me dizia que havia um segredo por trás daquela postura. Eu não sabia explicar, mas era como se uma máscara estivesse prestes a cair. Comecei a observar com mais atenção. Notei que, apesar das palavras bonitas, havia incoerências, pequenos detalhes que pareciam não se encaixar, algumas promessas que nunca se cumpriam, algumas ajudas que só iam para quem agradava a elas. Eu passei a orar com mais intensidade. Pedi a Deus que me mostrasse a verdade. Pedi que Ele me revelasse se eu estava sendo injusta ou se havia, de fato, algo escondido. Às vezes, durante a oração, eu sentia um peso espiritual tão forte que chegava a me faltar o ar. Era como se houvesse uma barreira me impedindo de ver o que estava por trás daquilo. Mas mesmo assim, eu continuei. Eu não queria julgar ninguém, mas também não queria viver enganada. Se algo estava errado, Deus precisaria me mostrar. Eu precisava saber a verdade. E sem saber, minhas orações começaram a abrir portas que eu não conseguia mais fechar. O que eu estava prestes a descobrir iria mudar completamente a minha visão sobre aquelas mulheres.
e sobre o que estava realmente acontecendo dentro da igreja. Foi quando comecei a enxergar as primeiras rachaduras na fachada que elas exibiam. Pequenas atitudes, pequenos deslizes que, para quem estava atento, gritavam mais alto do que seus discursos. Eu me lembro de uma vez em que vi Lucia conversando ao telefone no estacionamento da igreja. Ela estava de costas, mas a voz dela estava alterada. Ela falava de forma carinhosa, íntima demais para alguém que pregava tanto sobre santidade. Aquilo me incomodou, mas tentei ignorar. Pouco depois, em outro dia, vi Lucia saindo da igreja muito tarde, acompanhada pelo pastor. Não havia ninguém mais por perto. Eu não queria desconfiar, mas algo me dizia que aquilo não era apenas uma reunião espiritual. Márcia, por sua vez, sempre levava consigo pequenas caixas com comidas que ela dizia serem para as reuniões de oração. Eu nunca questionei, até que ouvi, sem querer, uma conversa dela com Sônia. Ela dizia que a oferenda estava feita e que em breve haveria separação. No início, achei que tivesse ouvido errado, mas depois ouvi outras conversas semelhantes, sempre falando sobre pessoas que estavam atrapalhando ou casamentos que estavam prestes a cair. Era como se ela tivesse prazer na destruição. Sônia continuava espalhando segredos. Eu fui testemunha de como ela recebia confissões e depois as usava como munição para humilhar as pessoas indiretamente nos cultos. Ela parecia guardar cada detalhe só para lançar no momento certo. Mas o que mais me chocava era como elas continuavam sendo aplaudidas. Todo mundo as via como santas. Elas oravam alto, jejuavam, organizavam eventos. O pastor confiava cegamente nelas. Por dentro, eu estava em guerra. Eu não queria acreditar que aquilo era real. Eu tentava me convencer de que talvez eu estivesse exagerando, talvez fosse só impressão. Mesmo assim, as cenas começaram a se repetir. Vi Lucia entrar no templo tarde da noite com o pastor e sair minutos depois ajeitando a roupa. Vi Márcia entregando caixas para pessoas que não eram da igreja, sempre em becos ou esquinas discretas. Eu comecei a perceber que o que elas faziam longe dos olhos da igreja era completamente diferente do que elas pregavam no altar. Era uma vida dupla, uma fachada de santidade e um porão cheio de sujeira. O que mais me feria era que, mesmo vivendo desse jeito, elas continuavam a me humilhar. Continuavam a apontar meus erros, a dizer que eu precisava me santificar mais, que eu ainda não era digna de estar no altar. Eu chorava sozinha. Sentia uma revolta, mas ao mesmo tempo um medo imenso de confrontá-las. Quem era eu para questionar aquelas mulheres tão influentes? Eu era só uma jovem recém-chegada. Em um culto, vi Lucia repreender uma irmã por estar com a saia um pouco acima do joelho. Ela a humilhou na frente de todos, dizendo que Deus não aceitava vasos sujos. Eu olhava aquilo e sentia um aperto no peito. Era como se Deus gritasse dentro de mim: "Isso não é certo!" Em outro momento, Márcia organizou uma oração para restaurar casamentos. Mas eu sabia que ela estava por trás de muitas separações que haviam acontecido recentemente. Eu tinha ouvido seus comentários, visto suas trocas de mensagens. Sônia, então, começou a se aproximar de mim como nunca antes. Ela me ouvia, me aconselhava, me abraçava. Mas no mesmo dia, eu ouvia meus segredos sendo espalhados entre as outras irmãs. Ela estava me usando e eu sabia disso. Eu me sentia cercada. Eu não sabia com quem podia falar. Eu comecei a desconfiar até mesmo de outras lideranças da igreja. Será que alguém mais sabia daquilo? Será que alguém fazia parte daquilo? O peso sobre mim aumentava. Eu sentia que algo muito maior estava escondido ali, algo que ia além de simples fofocas ou deslizes. Era como se elas estivessem sendo usadas para algo muito mais sombrio. Como se uma presença maligna andasse com elas, mas disfarçada de santidade. Eu orava e chorava, pedindo a Deus para me dar forças. Eu não queria julgar ninguém, mas eu precisava entender o que estava realmente acontecendo.
No fundo, eu sabia que a verdade estava perto de ser revelada. E essa verdade seria muito mais suja e perigosa do que eu jamais poderia imaginar. Eu já não conseguia mais dormir em paz. A cada dia, parecia que algo me puxava para um lugar mais profundo, como se eu estivesse sendo arrastada para dentro de uma batalha que eu nunca escolhi. As imagens das 3 irmãs me perseguiam. Mesmo quando eu não as via, a presença delas parecia me cercar. Era como se seus olhos estivessem sempre sobre mim, mesmo à distância. As orações se tornaram minha única saída. Eu chorava, clamava e pedia a Deus que me mostrasse o que fazer. Eu estava confusa, com medo, mas sentia que já não havia como voltar atrás. Algo dentro de mim sabia que aquilo era apenas o começo. Foi numa madrugada, depois de tanto orar e clamar, que tive meu primeiro pesadelo. Eu me vi em um lugar escuro, um vale profundo e sombrio. O cheiro era insuportável, como carne queimada misturada com podridão. Eu caminhava por aquele lugar, tremendo, sem entender onde eu estava. E de repente vi as 3 irmãs acorrentadas, gritando, sendo puxadas por sombras enormes. Elas estavam desesperadas, pedindo socorro, mas havia demônios rindo delas, zombando. Eu tentava correr até elas, mas meus pés estavam presos. Eu gritava, chorava, mas ninguém me ouvia. As correntes se arrastavam pelo chão e os gritos delas ainda ecoam na minha mente até hoje. Quando acordei, meu corpo estava todo suado. O quarto estava gelado e eu sentia como se tivesse realmente estado naquele lugar. Por um momento, achei que fosse apenas um sonho estranho, mas no fundo, eu sabia que era muito mais que isso. Eu me ajoelhei e comecei a orar, tremendo de medo. Foi quando senti uma presença no quarto. Não era como as outras vezes. Era forte, era intensa, era santa, era como se a própria luz tivesse entrado no meu quarto escuro. Eu ouvi, dentro do meu espírito, uma voz que dizia: "Eu te escolhi para revelar o que está escondido." Essas palavras ficaram gravadas na minha alma. Era Jesus falando comigo. Eu comecei a chorar, dizendo que eu era pequena demais, que eu não teria forças, que ninguém acreditaria em mim. Mas a voz continuava: "Você verá o que está oculto. Você dirá o que eu te mostrar." Naquele momento, um peso caiu sobre mim. Eu me sentia incapaz, indigna e muito assustada. Como eu, uma jovem sem influência, poderia enfrentar aquelas mulheres tão respeitadas? Quem me ouviria? Mas mesmo com o medo, eu sentia que havia uma missão sendo colocada nas minhas mãos. Eu tentei fugir daquilo. Tentei fingir que era só um sonho. Tentei ignorar os sinais, mas a guerra espiritual já havia começado. Na noite seguinte, as coisas ficaram ainda mais assustadoras. Eu estava tentando dormir quando senti algo subir na minha cama. Quando abri os olhos, vi uma sombra sobre mim, me sufocando, me pressionando contra o colchão. Eu tentava gritar, mas a minha voz não saía. Eu tentava me mover, mas meu corpo estava travado. Era como se algo quisesse me matar, me silenciar de qualquer forma. Foi quando, no meu pensamento, clamei o nome de Jesus com toda a força que me restava. Na mesma hora, aquela sombra se dissipou e eu pude respirar de novo. Eu me levantei apavorada, com o coração acelerado. No dia seguinte, as 3 irmãs me olharam de um jeito diferente. Era como se soubessem que eu estava vendo além da fachada. O sorriso delas parecia forçado, como se escondessem um medo que antes não existia. Eu percebi que, de alguma forma, elas sentiam que eu estava começando a enxergar o que estava escondido. Mas mesmo assim, elas continuaram agindo como se fossem as donas da verdade. A partir daquele dia, minha vida mudou. Eu sabia que estava lidando com algo muito maior do que apenas críticas ou fofocas. Eu estava no meio de uma batalha espiritual. Eu ainda não sabia tudo o que Deus iria me revelar, mas uma coisa era certa: eu não poderia mais me calar. E mesmo com medo, decidi que continuaria orando.
porque eu já tinha entendido, Jesus queria me usar, e agora eu não podia mais fugir. Depois daquela noite terrível, eu comecei a sentir que estava sendo constantemente observada. Não era um simples incômodo, era uma presença real. Era como se algo andasse atrás de mim o tempo todo. Nos cultos, quando eu entrava, os olhares das 3 irmãs caíam sobre mim como flechas. Elas me cumprimentavam com sorrisos, mas eu conseguia enxergar por trás. Era como se o sorriso delas escondesse uma ameaça. A cada dia, minha vida se tornava mais pesada. Eu sentia dores no corpo sem explicação, uma tristeza profunda e ataques de ansiedade que me sufocavam sem motivo aparente. Eu sabia que aquilo era espiritual, que estava debaixo de uma pressão demoníaca. Foi num domingo que tudo começou a piorar. Durante o culto, enquanto eu orava com os olhos fechados, tive uma visão aberta. Eu vi demônios andando ao lado das 3 irmãs, sussurrando nos ouvidos delas, e elas riam como se fossem velhas amigas. Quando abri os olhos, olhei para elas e senti um calafrio. Eu sabia que Deus estava me mostrando o que estava por trás daquelas máscaras, mas o medo tomou conta de mim. Quem iria acreditar se eu contasse? Eu era só uma jovem nova convertida. Naquela mesma noite, fui até o pastor e tentei contar o que estava vendo, mas ele não me deu ouvidos. Ele ficou bravo, disse que eu estava sendo usada pelo inimigo para tentar destruir as mulheres de oração da igreja. Eu saí dali humilhada, sem saber o que fazer. Eu comecei a questionar se deveria continuar. Eu me sentia sozinha, desamparada. Mas quando pensei em desistir, lembrei da voz de Jesus me dizendo que eu havia sido escolhida para revelar o que estava oculto. Eu não podia fugir. Poucos dias depois, coisas estranhas começaram a acontecer em minha casa. Eu ouvia passos durante a madrugada, objetos se moviam sozinhos e eu sentia a cama afundar como se alguém sentasse ao meu lado. As 3 irmãs passaram a me tratar com mais frieza. Não me atacavam diretamente, mas as indiretas nos cultos eram constantes. Era como se estivessem tentando me amedrontar, tentando me calar por meio do medo psicológico. Foi quando descobri, por um comentário que Sônia deixou escapar, que Márcia estava fazendo um ritual contra mim. Ela havia preparado algo para me destruir espiritualmente. Naquela noite, eu senti a opressão mais pesada da minha vida. Mas algo surpreendente aconteceu. Durante o culto, no momento em que Márcia subiu ao altar, ela parou de repente. Os olhos dela se arregalaram, o corpo dela começou a tremer e ela ficou completamente imóvel, como se estivesse presa ali, paralisada. As pessoas começaram a se agitar. O culto parou. Todos olhavam assustados, tentando entender o que estava acontecendo. Ela tentava gritar, mas a voz dela não saía. Era como se estivesse presa no próprio corpo. Foi um escândalo. O culto terminou no meio da confusão. Márcia foi levada para fora carregada. Eu vi Sônia e Lucia cochichando, desesperadas, tentando manter o controle da situação, mas o pânico já havia se espalhado. Mesmo assim, ninguém suspeitava da verdade. Muitos diziam que Márcia havia tido um mal súbito. Outros achavam que era um ataque espiritual do inimigo, mas ninguém imaginava que era uma resposta de Deus. No fundo, eu sabia o que tinha acontecido. O ritual que ela havia preparado contra mim havia se voltado contra ela. Deus estava lutando por mim, mesmo quando eu já pensava em desistir. Mas as coisas não pararam por aí. Depois desse dia, as perseguições contra mim ficaram mais sutis, mas ainda mais perigosas. Era como se as irmãs soubessem que eu não iria me calar. O peso espiritual só aumentava. À noite, eu continuava sendo atacada. Durante o dia, era como se a tensão fosse me esmagar. Eu sentia que estava travando uma guerra que ninguém mais via. Mas dentro do meu espírito, eu comecei a sentir algo diferente. Eu sentia que Deus estava me preparando para algo ainda maior. Que aquilo era só o começo da batalha. Mesmo com medo, mesmo com dor, eu decidi que não iria recuar. Eu precisava permanecer firme.
porque agora, mais do que nunca, eu sabia que a verdade estava prestes a ser revelada, e eu estava disposta a lutar até o fim. Eu continuei orando, mesmo sentindo que as forças estavam me abandonando. As noites eram as piores. Os ataques espirituais aumentaram e parecia que o ar da minha casa estava sempre carregado. Eu já não dormia mais. Eu vivia em alerta. Eu me sentia sozinha, mas não conseguia desistir. Eu sabia que Deus estava comigo, mesmo que eu ainda não entendesse por que Ele havia me escolhido para viver aquilo. Eu não era ninguém, só uma jovem tentando encontrar seu lugar na fé. Foi numa madrugada silenciosa que tudo mudou. Eu estava ajoelhada no meu quarto, chorando, quando senti uma presença forte invadir o ambiente. Era como se o próprio céu tivesse descido naquele momento. Sem que eu pudesse controlar, meu corpo se curvou ainda mais no chão. Meus olhos se fecharam, mas a minha alma parecia estar sendo levada para outro lugar. Quando abri os olhos novamente, eu já não estava no meu quarto. Eu estava em um lugar escuro, um vale profundo e assustador. As paredes pareciam vivas, pulsavam como carne podre. O cheiro era insuportável, uma mistura de enxofre e morte. Eu ouvi gritos, gritos que pareciam vir de todos os lados. Quando olhei para frente, eu vi. As 3 irmãs estavam ali, acorrentadas, sendo puxadas por demônios deformados que riam com um ódio inexplicável. Elas gritavam, pediam socorro, imploravam por misericórdia. Mas os demônios zombavam, chamando-as de hipócritas, de sepulcros caiados. Eles diziam que agora estavam apenas levando o que era deles por direito. Eu queria correr até elas, queria puxá-las de volta, mas minhas pernas não se moviam. Era como se eu estivesse presa no chão, forçada a assistir aquela cena horrível. Foi então que ouvi uma voz atrás de mim. Eu reconheci na hora. Era Jesus. Ele estava ali, mas eu não conseguia vê-lo. Apenas ouvia a sua voz. E ele me disse com firmeza: elas já estão condenadas, ainda que vivam. Essas palavras me atravessaram como uma espada. Eu não conseguia entender. Como podiam estar vivas e, ao mesmo tempo, já estarem presas espiritualmente? Era como se os corpos delas ainda estivessem aqui, mas suas almas já tivessem sido marcadas. Jesus continuou falando. Elas usaram meu nome para julgar, mas o coração delas nunca foi meu. Elas se alimentaram da dor dos outros e esqueceram da misericórdia. Eu comecei a chorar profundamente. Era um choro de dor, de desespero. Eu não queria acreditar no que estava vendo. Por mais que elas tivessem me ferido, por mais que tivessem me perseguido, eu nunca desejaria ver ninguém naquele lugar. A visão ficou ainda mais intensa. Eu vi os demônios arrastando outras pessoas. Muitas delas pareciam conhecidas. E Jesus me disse: há muitos que julgam os outros, mas já caminham com os pés no inferno. Aquela frase ficou gravada na minha alma. Era como um alerta não só para as irmãs, mas para toda a igreja. Era como se Jesus estivesse me mostrando que o maior perigo não era o pecado exposto, mas o pecado escondido debaixo da máscara da santidade. A visão foi se apagando, e de repente eu estava de volta no meu quarto, de joelhos, ainda em lágrimas. Meu corpo estava tremendo, como se eu tivesse realmente estado naquele lugar. Eu passei horas ali, sem conseguir me levantar, sentindo o peso da revelação que eu havia recebido. Eu sabia que aquilo não era um simples sonho. Eu tinha sido levada para ver o que estava escondido aos olhos humanos. Mesmo com o medo que me consumia, algo dentro de mim começou a se firmar. Eu entendi que Jesus não tinha me mostrado aquilo por acaso. Eu precisava ser a voz que iria expor o que estava acontecendo. Eu não sabia ainda como eu faria isso. Eu não tinha um plano, não tinha apoio e ninguém acreditava em mim. Mas naquele momento, algo mudou dentro de mim. Eu deixei de ser apenas uma jovem assustada. A partir daquele dia, eu me tornei uma testemunha, e quem carrega uma visão dessas não pode mais se calar.
Eu decidi que mesmo tremendo, mesmo chorando, eu iria até o fim. Depois daquela visão terrível do inferno, eu passei dias sem conseguir dormir direito. Era como se os gritos das irmãs naquele vale sombrio ainda ecoassem dentro da minha cabeça. Eu tentava orar, mas o medo era tão grande que às vezes as palavras não saíam. Eu sentia que algo ainda estava por vir, que a batalha espiritual estava apenas começando. Eu continuava indo aos cultos, mas as 3 irmãs me olhavam diferente. Era como se elas soubessem que eu tinha visto o que ninguém mais via. Eu me sentia pressionada de todos os lados. Os pesadelos voltaram, e a presença maligna no meu quarto ficou ainda mais intensa. Eu já não conseguia ficar sozinha no escuro. O peso era insuportável. Foi numa madrugada gelada que aconteceu. Eu estava exausta. Tinha chorado tanto que adormeci em cima da cama, ainda com a Bíblia nas mãos. No meio do sono, fui levada para um lugar que parecia um templo, mas algo estava errado ali. O ambiente parecia santo, mas havia um clima estranho. Quando olhei para o altar, vi o pastor da igreja me chamando. Ele sorria e dizia que Deus estava me dando uma oportunidade, que eu seria muito respeitada se guardasse silêncio. Ele começou a me oferecer coisas que eu sempre sonhei: ministério, reconhecimento, voz ativa na igreja, liderança. Eu me sentia atraída por aquilo. Era tudo o que eu achava que precisava para me sentir valorizada. Mas no fundo, algo me incomodava. Aquele pastor estava diferente. O sorriso parecia forçado. O jeito de falar não parecia com ele. De repente, ele me ofereceu um anel de ouro e disse que, se eu aceitasse, seria intocável. Quando estendi a mão para pegar o anel, ouvi uma voz muito forte que me fez estremecer. Era a mesma voz que eu já havia ouvido antes. Era Jesus. Não é ele. É o inimigo disfarçado. Na hora, os olhos do pastor se tornaram vermelhos e a aparência dele se transformou. Era o diabo, o disfarce caiu e ele começou a rir de mim com um ódio terrível. Você poderia ter tudo aqui, mas prefere carregar essa cruz? Ele gritou. Eu tentei correr, mas ele me segurou e disse que, se eu não me calasse, ele destruiria tudo o que eu amava. Eu gritava o nome de Jesus no sonho, mas parecia que nada acontecia. Foi quando a luz apareceu atrás de mim, uma luz tão forte que o diabo se afastou, urrando como um animal ferido. A voz de Jesus ecoou mais uma vez. Eu estou contigo, você não está sozinha. Acordei chorando, suada, com o coração acelerado. Era como se eu realmente tivesse vivido aquele momento. O cheiro de enxofre ainda parecia estar no ar do meu quarto. Depois disso, eu senti uma força nova dentro de mim. Era como se Jesus tivesse me renovado. Eu sabia que o diabo tinha tentado me comprar. Tentou me seduzir com poder, com reconhecimento. Mas Jesus abriu meus olhos a tempo. Eu entendi que, se eu tivesse aceitado aquela proposta, eu teria me calado, teria me tornado cúmplice das mentiras e da hipocrisia. Eu teria vendido minha alma em troca de status. Naquela madrugada, eu me ajoelhei e chorei como nunca antes. Mas não era mais choro de medo, era um choro de alívio. Eu sabia que Jesus estava comigo. Eu sentia a presença dele me envolvendo, me segurando. Eu decidi que, mesmo que me custasse tudo, eu iria até o fim. Eu não me venderia, eu não me calaria, porque agora, mais do que nunca, eu entendia que a luta não era só minha. Era uma guerra espiritual, e eu estava pronta para lutar. Depois daquela madrugada em que o diabo tentou me comprar, eu senti que não havia mais volta. Eu precisava fazer o que Jesus estava me mandando. Eu precisava confrontar as 3 irmãs, mesmo que isso me custasse tudo. Mas eu tinha medo, muito medo. Quem era eu para me levantar contra elas? Eu não tinha posição na igreja, eu não tinha voz, mas eu sabia que o silêncio seria pior. O silêncio me tornaria cúmplice. Passei dias orando, pedindo coragem, pedindo palavras certas. Eu não queria agir pela carne.
Eu queria fazer aquilo no tempo certo, da forma certa, e no fundo, eu sentia que o dia estava se aproximando. Num culto de domingo, a igreja estava cheia. As 3 irmãs estavam sentadas na frente, como sempre. Elas me olharam e sorriram. Mas naquele dia, algo dentro de mim se levantou com uma força que eu nunca tinha sentido. Era como se o próprio Jesus tivesse me impulsionado a me levantar. Eu senti uma autoridade que não era minha. Era uma ousadia que vinha de Deus. Quando o momento das palavras foi aberto, eu me levantei. Meu coração batia forte, minhas mãos tremiam, mas a voz saiu firme. Eu comecei a dizer o que Jesus havia me mostrado. Eu falei sobre a hipocrisia, sobre o julgamento cruel, sobre o uso do nome de Deus para oprimir os pequenos. Eu falei que o céu havia me mostrado coisas que os olhos humanos não viam. A igreja ficou em silêncio absoluto. As pessoas me olhavam com espanto. O pastor tentou me interromper, mas eu continuei. Eu não acusava por mim. Eu falava o que Deus havia me mandado dizer. Foi quando Sônia se levantou e tentou me humilhar publicamente. Ela disse que eu era uma jovem rebelde, usada pelo inimigo, e que não tinha autoridade para confrontar mulheres tão experientes. Mas no momento em que Sônia apontou o dedo para mim, algo aconteceu. Ela começou a tremer. Seus olhos se reviraram e ela caiu no chão, manifestando um demônio no meio da igreja. O demônio começou a falar através dela, revelando segredos, dizendo que ela mentia, que ela espalhava fofocas, que ela roubava ofertas. O demônio expôs as obras escondidas de Sônia com detalhes que ninguém jamais poderia inventar. O culto virou um caos. As pessoas gritavam, algumas tentavam sair correndo, outras choravam. Era um cenário de guerra espiritual. Eu fiquei ali parada, sem entender como tudo estava se desenrolando tão rápido. Lúcia e Márcia ficaram desesperadas. Tentaram tirar Sônia de lá, mas o demônio continuava falando, expondo tudo. Era como se não houvesse mais nada a esconder. Outros membros da igreja começaram a se levantar, começaram a relatar situações que haviam presenciado, coisas que antes tinham medo de contar. O medo foi dando lugar à coragem. O culto acabou em meio à confusão. As 3 irmãs saíram às pressas, envergonhadas, acuadas. Sônia foi levada por outras mulheres, ainda manifestando, gritando e sendo carregada para fora da igreja. Eu me sentei no banco sem forças, com o coração acelerado. Eu nunca imaginei que Deus faria aquilo daquele jeito. Eu nunca imaginei que Ele me usaria para algo tão grande. Eu chorei. Chorei de alívio, chorei de medo, chorei porque eu entendi que mesmo sendo pequena, Jesus pode usar quem Ele quiser para revelar o que está escondido. A partir daquele dia, as máscaras começaram a cair. E eu sabia que ainda havia mais para acontecer. Depois daquele culto, a igreja nunca mais foi a mesma. As pessoas começaram a enxergar as 3 irmãs com outros olhos. O medo que todos sentiam delas foi dando lugar à desconfiança, à indignação e principalmente à verdade. Nos dias que se seguiram, Lúcia e Márcia começaram a me perseguir de forma ainda mais silenciosa, mais cruel. Elas me olhavam com desprezo, tentavam me isolar e começaram a espalhar mentiras sobre mim. Diziam que eu estava possuída, que eu era uma ferramenta do inimigo. Mesmo assim, algo havia mudado. Eu não sentia mais medo delas. Eu sabia que quem estava me defendendo era Jesus. Eu já tinha visto demais para voltar atrás. Eu sabia que Deus estava me guiando. Lúcia continuava andando pela igreja como se fosse intocável. Mas as pessoas começaram a se afastar. Os olhares admirados de antes se tornaram olhares de desconfiança. Ela já não tinha mais o poder que carregava antes. Márcia ficou ainda mais amarga. Ela já não escondia o ódio que sentia de mim. Seus olhares eram pesados e eu sentia uma presença maligna rondando minha casa cada vez que ela cruzava meu caminho. Foi quando começaram a acontecer coisas que só podem ser explicadas como juízo de Deus. A primeira foi com Lúcia.
Poucos dias depois do culto, ela sofreu um acidente terrível. Estava dirigindo sozinha quando perdeu o controle do carro numa curva simples, em um dia sem chuva. As testemunhas disseram que ela parecia em pânico, como se tivesse visto algo dentro do carro antes de perder o controle. O veículo capotou e ela morreu na hora. Foi um choque para a igreja. Ninguém esperava uma tragédia tão repentina. Eu me senti dividida. Parte de mim tremia de medo, porque eu sabia que aquilo era consequência, mas outra parte chorava. Eu nunca desejei a morte dela. Eu só queria que a verdade viesse à tona. Pouco tempo depois, Márcia foi encontrada morta dentro de casa, sozinha. Ela havia tentado realizar mais um ritual, provavelmente para me atingir, mas não teve tempo. O corpo dela foi encontrado com o rosto marcado de pavor, os olhos arregalados. Os vizinhos disseram que ouviram gritos naquela noite. Gritos que pareciam não ser dela, mas de alguém ou de algo que estava dentro da casa. Quando a polícia chegou, não havia sinal de invasão. Ela simplesmente morreu. A notícia se espalhou rápido. As pessoas começaram a comentar que Deus havia julgado aquelas que tanto se exaltaram para humilhar os outros. Eu sentia o peso daquela guerra. Eu não desejava vingança. Eu só queria paz. Eu orava todos os dias, pedindo a Deus para que me ajudasse a lidar com tudo aquilo. Sônia, a terceira irmã, sumiu por um tempo. Ela parou de aparecer nos cultos. E muita gente dizia que ela havia fugido para evitar os olhares, para escapar do julgamento das pessoas. Eu também passei um tempo sem vê-la. Eu precisava de um tempo para respirar, para processar tudo o que havia acontecido. Mas no fundo, eu sabia que aquela história ainda não estava totalmente encerrada. O que me fortalecia era saber que Jesus estava comigo. Ele tinha me defendido. Tinha me mostrado a verdade e tinha me sustentado quando eu queria desistir. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde, Sônia voltaria. Eu sentia que Deus ainda tinha um plano para ela. Eu orava por ela, mesmo depois de tudo. Eu orava porque Jesus me ensinou que Ele é justo, mas também é misericordioso. Eu não sabia o que me esperava, mas eu estava disposta a obedecer até o fim. E o fim estava mais perto do que eu imaginava. Algumas semanas se passaram desde a morte de Lucia e Márcia. A igreja ainda estava abalada. As pessoas comentavam baixinho sobre tudo o que havia acontecido, mas ninguém mais ousava me acusar. Eu sabia que Deus tinha me justificado. Foi num culto de quarta-feira, num dia comum, que algo inesperado aconteceu. Sônia voltou. Ela entrou na igreja de cabeça baixa, magra, abatida, como se estivesse carregando um fardo pesado demais. Quando nossos olhos se encontraram, ela chorou. Eu não sabia se era medo, vergonha ou alívio. Eu senti no meu coração que aquele era o momento de Deus. Ela se sentou no último banco, quieta, ouvindo tudo de longe. Mas no final do culto, ela se levantou e pediu para falar. A igreja ficou em silêncio, todos esperando o que viria. Sônia caminhou até a frente, mas dessa vez não com o olhar altivo que costumava carregar. Ela parecia despida, como alguém que perdeu tudo. Ela começou a confessar. Com lágrimas, contou que havia participado de fofocas, que havia manipulado pessoas, que havia espalhado mentiras e que havia roubado ofertas. Ela disse que a máscara caiu e que o peso do inferno a perseguiu depois daquele culto em que o demônio se manifestou nela. Ela contou que durante todo o tempo em que ficou afastada, foi atormentada por sonhos com o inferno. Sonhos em que via Lucia e Márcia sendo arrastadas por demônios. Ela via as correntes. Ela sentia o cheiro de enxofre. Ela disse que tentou fugir, tentou se calar, tentou esquecer. Mas Jesus não a abandonou. Ele foi atrás dela. E foi nas madrugadas mais sombrias que ela ouviu a voz dele dizendo: "Ainda há tempo para você." Sônia se ajoelhou e pediu perdão à igreja. Pediu perdão a mim.
Ela disse que me odiava, que me desprezava, mas que Jesus havia quebrado o coração de pedra dela. Naquele momento, eu não consegui ficar parada. Eu me levantei e fui até ela. Eu a abracei, chorando junto, porque eu sabia que Deus estava restaurando uma vida. As irmãs da igreja, que antes tinham medo, também se aproximaram. O que era um culto simples se transformou num culto de reconciliação, num culto de cura. O clima era diferente, era leve, era de Deus. Sônia se tornou uma nova mulher. Ela passou a ajudar as pessoas humildes que antes ela desprezava. Ela começou a pregar, mas dessa vez com verdade, com lágrimas, com arrependimento. Eu também mudei, eu cresci, eu amadureci. Eu entendi que muitas vezes Deus escolhe as pessoas mais improváveis para revelar o que está escondido. O que eu vivi me ensinou que a hipocrisia pode até enganar por um tempo, mas nunca engana a Deus. O inferno está cheio de pessoas que se diziam santas, mas que nunca abriram o coração de verdade. Hoje eu testemunho com alegria e gratidão. Porque Jesus me deu coragem, me deu força, me usou mesmo quando eu me sentia a menor de todas. E porque Jesus também me ensinou que o perdão é maior que o orgulho, que a restauração é mais poderosa que a vingança, e que a graça pode alcançar até os que estavam à beira do abismo. Se você carrega um coração endurecido, se você tem vivido de aparência, se você tem julgado os outros e escondido os seus próprios pecados, saiba que o inferno é real. Mas o perdão de Jesus também é. Ele me ensinou que sempre há tempo para mudar, mas nem todos vão ter tempo. Eu agradeço a Deus por ter tido o meu tempo e agradeço ainda mais por ter visto Sônia escolher o dela. Vimos aí mais um vídeo. Eu quero orar, eu vou interceder pela tua vida. Toda a maldição hereditária, todo mal vai ser repreendido através desta oração, deste clamor. Eu vou clamar, e aonde você estiver e assistindo este vídeo, assistindo esta oração, eu vou clamar, e todo mal que tenta afligir a tua alma, o teu coração, a tua família, será repreendido e jogado por terra. Deixe seu pedido de oração aqui nos comentários, que eu estarei orando em nome de Jesus. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita, meu Pai, a sua vontade, assim na terra também como no céu. Pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoa, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória seja dada para sempre. Bendito Deus, poderoso, magnífico, eterno e bondoso Pai. Pai celeste, neste dia chamado hoje, quero eu engrandecer, louvar e falar com o Senhor das tuas maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida. Deus Todo-Poderoso, quero eu já entregar, meu Pai, a cada servo e serva tua, que vai ouvir e ver esta oração. Deus Todo-Poderoso, vai alcançando com as tuas mãos poderosas a cada inscrito e não inscrito deste canal. A cada pessoa, meu Pai, que precisa de uma bênção, meu Pai, que precisam ser levantados, que precisam ser tocados do alto da cabeça à planta dos pés. Quero eu lhe pedir nesta hora, na autoridade do teu nome, porque eu creio no teu poder. Eu creio, meu Pai, que o Senhor pode fazer, né? E pode, meu Pai, levantar e quebrar toda a seta e amarrar todo o mal neste dia chamado hoje. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesta manhã, quero eu lhe pedir por servos e servas tuas, que vão ouvir e ver esta oração. Vai quebrantando, meu Pai, a cada coração. Quebranta, meu Pai, os teus filhos, repreendendo, meu Pai, todo mal, toda maldição hereditária.
que venha penetrar e que tenta invadir o seu ser, todo bloqueio mental nesta hora, que seja, meu Pai, repreendido e jogado por terra. No teu nome há poder para curar, há poder para salvar, há poder para levantar, há poder, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, para jogar todo o bloqueio mental do ser humano por terra. Oh, Espírito Santo, eu não te peço prata, também não te peço ouro, mas o que eu te peço neste dia chamado hoje, que o Senhor venha fazer o teu agir e venha tocar em cada mente, em cada alma, que os teus filhos, meu Pai, venham ser libertos, que aqueles, meu Pai, que precisam de um toque do teu Espírito Santo, que o Senhor venha tocar do alto da cabeça à planta dos pés. O Senhor, meu Pai, resplandece, a tua glória, meu Pai, vivifica dentro do nosso ser e dentro, meu Pai, do nosso coração. Quero eu, meu Pai, entregar neste dia chamado hoje os servos e servas tuas que precisam, meu Pai, ser levantados, que precisam ser tocados, que precisam, meu Pai, de um mover na sua família, na sua casa, no seu lar, na sua vida conjugal, no seu casamento, namoro, noivado, relacionamento. Eu quero lhe pedir nesta hora que o Senhor venha tocar do alto da cabeça à planta dos pés. A tua glória, meu Pai, venha resplandecer e o teu Espírito Santo, meu Pai, venha habitar em cada, meu Pai, família, em cada casa, em cada lar. Oh, Espírito Santo, eu creio que neste dia chamado hoje, a partir, meu Pai, deste clamor, desta súplica, oh, Espírito Santo, o teu mover, o teu agir e o teu sobrenatural vai ser feito, meu Pai, dos teus filhos. O triste, meu Pai, vai sair alegre. Oh, Espírito Santo, que está com a porta fechada, a porta vai se abrir e as portas, meu Pai, do inferno não prevalecerão contra o teu povo, a tua igreja. Deus Todo-Poderoso, eu creio na tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz em nossos corações, e o Senhor penetra, meu Pai, com o teu Espírito Santo na minha vida. Eu quero, meu Pai, ser cheio. Eu quero, meu Pai, ser abençoado. Eu quero, meu Pai, que o Senhor venha quebrar todos os grilhões, todas as correntes que amarram os teus filhos, meu Pai, para eles não conseguirem ir para frente, para eles parar e desistir na caminhada. Deus Todo-Poderoso, na autoridade do teu santo nome, que nesta hora o vento do Espírito Santo venha tocar e venha ter, meu Pai, libertação de almas através desta oração, deste clamor. Os teus filhos, meu Pai, vão receber, meu Pai, a tua bênção, Senhor amado, sobre as suas cabeças, sobre as suas vidas, sobre os seus lares, Deus Todo-Poderoso, porque a tua palavra diz que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor se faz presente. E eu creio, meu Pai, que o Senhor está presente em cada família, que o Senhor está presente na nossa vida, que o Senhor está presente na nossa casa, que o Senhor está presente no nosso lar, que o Senhor já está, meu Pai, invadido. Oh, Espírito Santo, todo o meu ser vai tocando de dentro para fora, vai tirando, meu Pai, tudo que não presta. Deus, toda seta enviada das profundezas do inferno, oh Espírito Santo, que as portas do inferno nesta hora não venham prevalecer, meu Pai, quanto o teu povo, a tua igreja. Eu creio nesta hora que através deste clamor, desta súplica, pessoas estão sendo libertas. O mal, meu Pai, está sendo amarrado. Deus Todo-Poderoso,
e o teu nome será glorificado e exaltado, meu Pai, na vida dos teus servos e servas tuas. Deus Todo-Poderoso, o Senhor, meu Pai, é fiel. A tua palavra diz, meu Pai, que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não irão de passar. E eu creio, meu Pai, na promessa. Quando o Senhor disse que passarão os céus e a terra, mas o Senhor, a tua palavra, meu Pai, não morre. E quem tem promessa, meu Pai, é tudo que o Senhor prometeu nas nossas vidas vai se cumprir. Quero lhe pedir, meu Pai, por cada pedido de oração dos teus servos e servas tuas, que fazem, meu Pai, lá nos comentários, a cada servo, a cada serva, a cada homem, a cada mulher, jovem, criança, adolescente, que o Senhor nesta hora venha visitar e venha quebrar, meu Pai, todo o mal na vida, meu Pai, dos teus servos e servas tuas, que precisam ser levantados, que precisam ser tocados. Oh, Espírito Santo, nesta hora, invade, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, o nosso ser, que o Senhor venha entrar nas famílias, toda maldição hereditária, toda obra, meu Pai, de macumbaria, toda obra, meu Pai, de feitiçaria, toda obra de magia negra, toda obra, meu Pai, de voodoo, toda obra, meu Pai, feita a 7 palmos da terra, nas cachoeiras, nas catatumbas, nas matas virgens, que seja, meu Pai, repreendido e jogado por terra. Deus Todo-Poderoso, nós te clamamos e exaltamos, porque sabemos, meu Pai, que o Senhor está conosco em meias batalhas, em meias guerras. O Senhor continua fiel. Pode o homem falhar, posso eu, meu Pai, falhar, posso eu falar e não fazer, mas o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus Todo-Poderoso, tudo o que acontece nas nossas vidas é permissão do Senhor, e quando o Senhor promete, o Senhor cumpre, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, que nesta manhã o Senhor, meu Pai, venha fazer uma limpeza espiritual dentro do nosso ser, vai tirando, meu Pai, tudo que não presta. Oh, Espírito Santo, aonde tiver, meu Pai, um depressivo, fraco, desanimado, meu Pai, precisando ser levantado, precisando ser tocado, precisando ser liberto, precisando, meu Pai, de um toque, meu Pai, espiritual, que a tua presença, meu Pai amado, venha entrar e venha penetrar no nosso coração. Todos os dias, meu Pai, eu peço sabedoria e entendimento da tua palavra dentro, meu Pai, do meu coração. Oh, Espírito Santo, que nesta hora sabemos, meu Pai, oh, Espírito Santo, que tudo vai se cumprir na vida do teu povo, da tua igreja. Por isso, meu Pai, eu digo nesta hora, ó Maranata, ora vem, Senhor Jesus, buscar o teu povo, a tua igreja, aqueles que estão depressivos, fracos, desanimados, pensando em parar, outros, meu Pai, querendo cometer até uma loucura. Eu te peço nesta hora, vai repreendendo, meu Pai, toda a opressão maligna, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. No teu nome há poder, meu Pai, e eu creio, como diz a tua palavra em Jeremias capítulo 33, versículo 3, clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A tua palavra é viva e eficaz em nossos corações. A tua palavra, meu Pai, penetra em cada coração
coração neste dia chamado hoje, e eu só tenho, meu Pai, a agradecer, eu só tenho, meu Pai amado, a louvar, eu só tenho, meu Pai, a engrandecer ao nome do Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor, que fez o céu e criou a terra e criou o mar e criou o universo e criou todas, meu Pai amado, seres humanos que existem nessa humanidade. Pai Celeste, nesta hora, que o Senhor, meu Pai, venha nos proteger e venha nos guardar de toda a seta do adversário. Nos livra, meu Pai, do homem sanguinário e da bala perdida e dos assaltos e dos acidentes, que tudo aquilo, meu Pai, que tenta se aproximar e venha, meu Pai amado, tentar, meu Pai amado, enganar, espírito de engano, espírito, meu Pai, de Judas Iscariote, pessoas que querem ver o nosso mal, pessoas que querem, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, de falsidade, que seja, meu Pai, repreendido e jogado por terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, neste dia chamado hoje, meu Pai. Fala ao nosso coração, fala cada dia mais e mais, meu Pai, com teu povo, a tua igreja. A tua igreja anseia pela tua volta, Deus Todo-Poderoso, e o céu ele é tomado à força, e a salvação, meu Pai, ela é individual, e eu creio nesta hora, a partir desta oração, que o Senhor está fortalecendo a nossa alma, porque eu creio que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor nos fortalece e nos dá vitória. Nos dê, meu Pai, um dia abençoado, nos dê, meu Pai, um dia tranquilo, nos dê, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, as janelas do céu sendo abertas na vida de cada um, que todos os grilhões, todas as cadeias, todas as correntes venham ser quebrados nesta hora. Fica conosco, derrama a tua glória sobre nós. São essas bênçãos que eu te peço e já te agradeço para a honra e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, palavra inscreva-se aqui embaixo. Ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Estaremos orando e clamando sobre a tua vida. Deus vai fazer algo sobrenatural e vai te envolver com a sua glória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom Adonai. Fui, irmão. Fica com Deus.